Graça e paz, queridos. Vocês estão de parabéns pelo lugar aqui, está muito lindo. Conheci lá em cima as salas. Diga ao seu irmãozinho, você está de parabéns, irmão. Você está de parabéns por essa linda casa. Aleluia. Essa semana tem sido uma semana muito peculiar para mim. Minha esposa viajou na terça-feira para Curitiba e minha filha Taline vai ter sua segunda filha, vai nascer a semana que vem. E quando foi a semana passada, e também domingo e sábado, eu comecei a sentir uma grande batalha espiritual. E falei para minha esposa assim, bem, precisamos estar orando, orem mais por mim. Eu sinto uma batalha espiritual muito grande, porque eu vou nessa semana, durante os 6 dias, em 6 igrejas diferentes. Então, tem sido uma experiência interessante, mas eu senti um nível de batalha espiritual. E aí, de domingo para segunda, eu acordei com uma dor de cabeça muito estranha. E, de repente, de madrugada, a diabetes estava 58. E aí oramos, e coloquei uma bala na boca e tal, melhorou, mas aí eu senti ainda uma pressão muito estranha na segunda-feira. Continuamos orando. Quando foi na segunda-feira, por volta das 15 horas, mais ou menos, cheguei no escritório. Eu tinha orado alguns meses para comprar um carro mais alto, porque como dirijo muito, queria comprar um carro mais alto. E há uns 60 dias atrás comprei um carro EcoSport, normal. Estamos tranquilos, eu carreguei o carro, tinha mais R$3.000 em livros e em outras coisas. Deixei o carro pronto para viajar na terça-feira aqui para a região. Cheguei 3h30 mais ou menos no escritório, saí às 8 e pouquinho. Quando eu cheguei, cadê o meu carro? Tinham roubado. E eu tinha sentido uma batalha espiritual. E eu tinha que estar na pastora Gracinha na terça-feira. Aí eu falei, olha, eu vou ligar lá, eu vou desmarcar e vou talvez somente na quarta-feira. E quando eu fui pensar nisso, Deus trouxe na minha memória. Se te roubarem uma túnica, quem lembra do texto? Se te roubarem uma túnica dele e outra. Filho, os meus planos não podem ser frustrados. Fique em paz. Carro eu vou mover, mas as vidas que estão ali são muito importantes. Você está indo para essas cidades para tirar pessoas para as nações, para serem treinadas, para serem capacitadas. E eu tenho nessas igrejas pessoas que vão tocar essa nação, que vão tocar a América Latina, que vão tocar a África, que vão tocar as nações. Nas igrejas que você vai visitar, tem missionários sentados naqueles bancos. Por isso, tanta batalha espiritual. Vá, deixe que eu cuide de todas as coisas. E eu estou aqui, e eu estou em paz, né? Amém, gente? Então, mas olhe por nós, estamos em uma batalha, porque eu estou orando. Temos a nossa escola de missões aqui em Brodowski. Inaugura uma escola lá em São Paulo agora, em Osasco ou São Paulo, com quase 80 alunos. Hoje eu tenho uma parceria com as Assembleias de Deus no Brasil. Eles têm cerca de 2 milhões de membros, mais de 15 mil pastores. E eu vou inaugurar uma escola dentro das Assembleias de Deus, a Escola de Missões Caris, com mais de 80 alunos, Deus permitindo, agora em agosto. Alunos que serão treinados e enviados para as nações. Então, estamos em uma batalha, mas nessa batalha nós somos mais do que vencedores. Você crê nisso, irmão? Estamos em paz. No sábado agora, tem alguns irmãos aqui que são alunos nossos, o Isaac, a esposa, esqueci. Franciele é Fran mesmo? É Fran? A Fran são alunos nossos. No sábado agora, o dia inteiro, nós vamos dar um seminário que eu quero convidar a igreja aqui, os que puderem ir, claro, sobre
a paixão pela colheita, evangelismo culturalmente relevante e multiplicação por discipulado. Nesse sábado agora, os alunos pagam a literatura, pagam mensalmente, ou o instituto, né? Porque nós temos despesas com professores, com outras coisas, mas sábado agora estou abrindo, porque eu acho importante que a igreja, não só os pastores, não só alguns, tenham paixão por alcançar pessoas para Jesus. Então, como ter um evangelismo culturalmente relevante, como multiplicar através do discipulado. Então, se você quiser ir, no sábado está aberto para todo mundo. Como os alunos pagam, eu não acho justo alguém ir e não ter uma contribuição. Então, se você quiser ir, você vai deixar uma oferta, não para mim, mas para a Missão Caris. Então, se você quiser passar o sábado conosco lá, almoçar conosco das 8h30 até as 18 horas, você está convidado. Amém? Só leve uma oferta que Deus colocar no seu coração para a Missão Caris. Amém, queridos? Amém, queridos? Glória a Deus. Eu estou certo do que eu vou compartilhar com você hoje à noite. E eu quero que você me procure lá no céu. Quem vai ficar, pela graça de Deus, firme até a morte? Levante a sua mão. Quem crê que Deus vai te dar graça para ficar firme até a morte? Quero que você me procure lá no céu. Se Deus te lembrar do dia e da data, tudo bem, mas no céu alguém vai te procurar, certo, Bruce? No céu alguém vai te procurar e dizer: eu estou aqui por causa daquela quinta-feira que aquele pastor, não sei se você vai lembrar o meu nome no céu, porque nós vamos ter tudo novo nome, tudo novo lá, né? Mas eu estou aqui porque um dia, lá em Ribeirão Preto, numa quinta-feira, você ouviu o que você ouviu, e eu sou fruto daquela quinta-feira. Alguém vai te procurar no céu, Mardona, escreve isso, porque depois você pode me procurar lá. Oi, Zezinho, hoje você me lembra? Lembro. Alguém vai te procurar no céu e vai falar com você a respeito desse culto nessa quinta-feira. Escreve o que eu estou te falando. É verdade. Por que eu estou te falando isso? Porque você está na família certa, na igreja certa, você tem o dom certo e Deus tem um propósito certo para cada um de vocês. Você crê nisso? Levanta a sua mão. Você crê nisso? Pois bem, irmãos, Jesus é sem igual. Diga amém comigo. Ninguém há, Jeremias 10, versículo 6 fala: Tu és grande, ó Senhor, Tu és grande, e ninguém há semelhante a Ti. Grande é o poder do Teu nome. Ninguém há que tenha semelhança com Jesus. Todas as pessoas seguem um fundador de uma religião. Os budistas seguem os ensinamentos de Buda. Os espíritas seguem, com todo respeito, né, seguem os ensinamentos de Allan Kardec. Os muçulmanos seguem os ensinamentos de Maomé. A igreja romana segue a Bíblia e segue também as tradições. E daí por diante, todas as religiões seguem alguém. Infelizmente, algumas religiões não seguem o Jesus que nós seguimos. Sim ou não, gente? Se você pergunta para alguém, então, você sabe quem é? Eu sigo Buda, eu sigo os ensinamentos de Allan Kardec, eu sigo os ensinamentos de Maomé. Nós seguimos os ensinamentos de Jesus. Isso é simples e maravilhoso. Mas ninguém há semelhante ao nosso Jesus. Por graça e misericórdia de Deus, Deus tem me levado. Eu quero que vocês orem. Eu devo estar entre os povos muçulmanos esse ano ainda, entre os muçulmanos no Afeganistão. Orem, ali a coisa é muito pesada, estamos orando por isso. Vou em agosto para a Índia e para o Nepal. São lugares negros do mundo. Os 3 povos menos alcançados do mundo são os budistas, os muçulmanos e os hinduístas. É onde está a cortina de ferro, o cinturão, onde Satanás tem dominado nações inteiras. E eu vou estar lá esse ano, se Deus quiser, no Nepal, na Índia, e lá no Afeganistão, se Deus permitir. Pois bem, eu estava na França há um tempo atrás,
E na França, você sabe, estão os restos mortais de Allan Kardec. Os espíritas do mundo inteiro, eu tenho amigos que são espíritas, amizade não se discute, mas os espíritas seguem Allan Kardec. E quando eu fui na França, lá estão os restos mortais de Allan Kardec. E eu fui no Oriente Médio, e lá estão os restos mortais de Maomé, onde bilhões de pessoas, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo seguem Maomé, seguem o Alcorão, seguem os ensinamentos do islamismo. E lá estão os restos mortais de Maomé. Na Índia, onde eu tenho estado esse ano pela 8ª vez, temos 250 igrejas domésticas subterrâneas na Índia. E lá na Índia disseram: você quer conhecer o túmulo de Buda? Eu falei: vou. E lá está o túmulo do gordinho, lá que nunca jejua aquele cara, é terrível, né? E eu fui lá no túmulo de Buda, e lá estão os restos mortais de Buda, lá estão os ossos de Buda. E eu fui várias vezes na Itália, vou agora, em agosto ainda esse ano, ministrar na Itália, e lá me levaram no Vaticano, e lá estão os restos mortais de todos os papas. E aí eu fui em Jerusalém, e disseram para mim: o senhor quer conhecer o túmulo de Jesus? Eu falei: quero, porque afinal de contas eu tinha estado em algumas nações onde estavam os restos mortais dos fundadores das principais religiões do mundo. E a hora que eu cheguei no túmulo de Jesus, tem uma pedra assim, quase igual na época. Quando eu olhei, estava escrito em inglês: ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Para mim foi muito impactante, porque as religiões predominantes do mundo, lá estão os restos mortais dos fundadores dela. Mas na nossa, nós não temos uma religião. Nós seguimos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses. Nós seguimos um Senhor que seus restos mortais não estão em lugar nenhum, porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Nós não seguimos um conjunto de doutrinas e filosofias, nós seguimos um Senhor cujos fundadores das religiões, preste atenção numa coisa, Ele é chamado do Deus dos deuses. Jesus é o único que venceu a morte. O único que venceu a morte. A morte não nos assusta mais, porque em Cristo Jesus a morte morreu. Em Cristo Jesus a morte morreu. Você vai viver mais uns 40, 50, 60 anos, fique tranquilo. Mas o dia que chegar o seu dia, a morte não vai te apavorar, como apavora aqueles que não têm mais esperança nenhuma. Jesus venceu a morte, Ele saiu do túmulo para morar no seu coração. Pergunte para um budista: Buda está com você 24 horas? Pergunte para o muçulmano: Maomé está com você 24 horas? Mas o nosso Jesus está conosco 24 horas. Irmãos queridos, é tão sério isso, porque Atos capítulo 10, vai lá comigo por favor, Atos capítulo 10, mostra algo tão sério em relação a esse assunto. Em Atos 10, duas pessoas, no mesmo capítulo, do versículo 1 até o versículo 15, até o versículo 16, duas pessoas têm duas visões. Preste atenção nisso, porque alguém vai te procurar na eternidade para te agradecer porque você estava aqui nessa quinta-feira. Escute e anote isso na sua Bíblia, na sua casa, porque talvez o Senhor te lembre lá no reino dessa quinta-feira. Duas pessoas têm uma visão, cada uma tem uma visão. Uma era uma pessoa não convertida e a outra era uma pessoa convertida. E que conversão! Atos 10 diz assim:
morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. Eu me lembro quando eu estive lá em Cesareia. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, esse homem, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. E este, fixando nele os olhos e possuídos de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações. Esse homem não era, preste atenção, queridos, esse homem não era um seguidor de Jesus, o Nazareno. Esse homem não frequentava uma sinagoga. Esse homem não tinha Jesus como Senhor e Salvador. No versículo 4, Cornélio, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: quem é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas, a tua ação social, o que você faz em amor pelas pessoas, e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada em beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso do que estava a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, essa foi a visão que Cornélio teve. No dia seguinte, alguém vai ter uma visão de Deus. Só que esse alguém é simplesmente o apóstolo Pedro, diferente de Cornélio. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, eles estão indo na casa de Pedro, na casa do apóstolo. Subiu Pedro em cima do telhado, ou ao eirado, ou ao tipo assim, um cenáculo. Subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. E estando com fome, Pedro estava com fome, na hora daquela oração, estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava comida, sobreveio-lhe uma visão, um êxtase. Então ele viu o céu aberto. Ele viu o céu aberto. Para quantos aqui o céu estão abertos pelo sangue de Jesus? Diga amém comigo. Ele viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E ouvi uma voz do céu que se dirigia a ele, dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse assim: jamais, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Pela 2ª vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não te consideres comum. E sucedeu essa visão por 3 vezes. Quantas vezes, gente? 3 vezes. E logo aquele objeto foi recolhido para o céu. 2 visões, 2 experiências lindas. Não temia Deus, no sentido que tinha fé em Deus, mas não era um cristão, não era um seguidor de Jesus. Prova é que quando Pedro vai à sua casa, se você pode ver comigo aí, por favor, aí mesmo em Atos capítulo 10, versículo 34, aliás,
Vamos ver primeiro o versículo 28, quando Pedro chega na casa de Cornélio. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, olha o que acontece. Vamos ler desde o versículo 25. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro. Ele está obedecendo a voz de Deus. E prostando-se aos pés, o adorou. Cornélio, um centurião, um comandante, um homem importante, cuidava de 100 soldados, um homem da sociedade, mas temente a Deus. A Bíblia diz que quando Cornélio viu Pedro, ele foi prostrar e adorar Pedro. Agora ouça, eu estou falando de alguém da alta sociedade, um comandante. Viu um homem que era um simples pescador, iletrado, jamais um Cornélio da vida iria se prostrar diante de alguém como Pedro. Mas não era Pedro, era um homem transformado pela graça, discipulado por Jesus, batizado com fogo do Pentecoste, era um apóstolo enviado, não era um homem comum. Irmãos, Deus faz de pessoas comuns, pessoas extraordinárias para a glória de Deus. Deus pega pessoas comuns. Quando eu estou em alguma nação do mundo ou em algum lugar, eu vejo de onde Deus me tirou, de uma fazenda aqui perto de Ribeirão Preto, em Altinópolis. Eu digo, Deus, Tu és Deus mesmo, de onde eu vim, para estar aqui em Nova York, estar aqui em Israel, estar aqui na Itália, estar aqui nessa tribo de índios, estar aqui na Índia, de onde eu vim? E a resposta é, por causa da minha graça. Quem pode louvar a Deus, porque a graça de Deus está na sua vida? Diga amém comigo. Por causa da graça. Aí o que acontece? Porque Deus mostrou para Cornélio, você tem que chamar Pedro, ele vai te dar palavras pelo qual a sua família vai ser salva. Irmãos, ouçam o que está escrito aqui, no versículo 26, mas Pedro levantou dizendo, ergue-te, eu sou homem como você, não me adore. Entre nós não há nenhuma diferença, a única diferença é a graça. Sou homem como você. Falando com ele, entrou e encontrou muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo se aproximar de alguém de outra raça. E eles eram gentios. Vocês bem sabem disso. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar de alguém de outra raça, mas Deus me mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Ouça, irmãos, por favor, ouça mesmo, que você vai ouvir agora. Quando Deus mostra aquela visão para Pedro, mostra todos os animais que existiam em um lençol, falou, Pedro, mata e come. Ele falou, não, jamais, Senhor, eu não vou comer coisa comum e imunda, porque a visão se referia aos povos que não eram judeus, aos gentios. Meus irmãos, quando Deus mostrou, ampliou, mudou a visão de Pedro em relação as pessoas que não eram cristãs. Pedro, naquela fase, ele já tinha pregado, ele era um dos principais pastores da igreja de Jerusalém, a melhor igreja de todos os tempos, onde os 12 apóstolos eram os pastores daquela igreja. Pedro, poucos dias antes, tinha pregado, 3.000 pessoas se converteu em um só dia. Pedro tinha recebido o batismo de fogo no Pentecostes, discipulado pelo próprio Jesus, tinha andado sobre as águas, viu Jesus no Monte da Transfiguração, imaginou a experiência desse homem, mas agora tinha algumas coisas na vida desse homem, que precisavam ser mudadas ainda. Eu e você não somos uma obra acabada, nós estamos em construção. Que ninguém ache que a começar de mim, olha, eu já estou
eu estou muito bem, eu estou com a vida em santidade, não tenho mais nada que transformar na minha vida, não tem nada que ninguém ache isso. Você vai perder muita bênção se você achar que você já está pronto, que você já está preparado, que não tem mais nada para Deus fazer. Deus mostrou para Pedro que naquela fase do seu ministério, sendo pastor de Jerusalém, andado sobre as águas, batizado no Espírito Santo, pregado, e 3.000 pessoas se converteu, Deus mostrou para Pedro que tinha coisa para trabalhar na vida dele ainda. Em amor, diga ao seu irmão, tem coisas para Deus trabalhar na sua vida ainda. Pode falar, em amor, diga, tem coisas, irmão, Deus te ama. Quando o próprio Deus fala, Pedro, mata e come, ele diz, de modo nenhum, Senhor, de modo nenhum, Senhor, eu não vou fazer isso. Mas era o próprio Deus falando com ele, gente. E aí Deus o convenceu. Olha o versículo 28, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se com meus, aproximar-se de alguém de outra raça, mas Deus me mostrou, Deus ampliou a minha visão, transformou o meu coração, Deus me demonstrou que a nenhum homem se considerasse como um imundo. Por isso, uma vez chamado, eu vim sem vacilar. Eu vim aqui para vocês, que Deus mostrou que vocês não são comuns e nem são imundos, que vocês estão prontos para receber o Evangelho. Eu vim. Pergunto, pois, por que razão me mandar chamar aqui? Respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas lembradas diante de Deus, manda pois alguém a Jope chamar a Simão por sobrenome Pedro, e achando-se esse hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Então Pedro disse, eu reconheço que na verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme a Deus e faz o que é justo e aceitável, pois esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, Ele é o Senhor de todos. E Pedro começou a pregar para aqueles homens, que Deus mostrou que não eram imundos, e o que aconteceu na pregação dele, versículo 44, ainda Pedro falava essas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que viram Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles ouviam, eles falando em outras línguas, engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar água, para que esses também sejam batizados, porque assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que todos fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então eles pediram que permanecesse com ele alguns dias. Diga glória a Deus comigo, gente. Irmãos, preste atenção. Cornélio, ao ouvir as palavras de Pedro, ele recebeu o Evangelho, ele foi batizado com o Espírito Santo, ele, sua família, seus parentes e amigos. Cornélio foi um homem que até então temia Deus, fazia obras, fazia esmola, orava com sinceridade, era um referencial para a sociedade. A Bíblia diz, não sou eu, homem piedoso, ele e toda a sua casa, que fazia esmolas ao povo de contínuo, orava a Deus. Mas Cornélio não tinha recebido Jesus, não era batizado nas águas e não era batizado no Espírito Santo. Por que eu disse que na eternidade alguém vai te procurar por esse culto hoje à noite? Por quê? Porque Deus mostrou para Pedro que naquela casa tinha um fruto maduro para ser colhido. Deus mostrou para Pedro que naquela casa tinha um homem
que não seguia o Evangelho, que não era batizado, que não tinha Jesus como Senhor e Salvador, que não era batizado no Espírito Santo, mas esse homem, a Bíblia diz que ele fazia esmolas, e que ele orava com sinceridade, e que a casa dele era um modelo para a sociedade, mas não era cristão, não era evangélico, mas ele era modelo para aquela cidade de Jope, para aquela cidade ele era modelo, ele fazia esmolas, e isso, diz a Bíblia, era notado diante de Deus. A vida daquele homem, apesar de não ser cristão, mas temente a Deus, a vida daquele homem, as suas obras, tocavam o coração de Deus. Lembra-te, irmão, ele não era cristão. Lembra-te, irmão, ele não seguia os evangelhos, não seguia o Cristo, não era batizado nas águas nem no Espírito Santo. O que eu quero te dizer? Que amanhã, sexta-feira, talvez hoje à noite, sábado, domingo, segunda, todos os dias da sua vida, até você partir dessa vida, todos os dias, se você tiver coração transformado, visão ampliada, cheio do amor e discernimento, Deus vai te mostrar os cornélios que estão prontos para ser colhidos. Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar os cornélios que estão nas casas, nas ruas, nas praças, Isaac, nas universidades, nos condomínios, no dia a dia. Deus vai te mostrar os cornélios que estão prontos para serem colhidos. São pessoas que não frequentam uma igreja cristã como a nossa aqui, mas são pessoas, talvez sejam católicos, espíritas, muçulmanos ou ateus, eu não sei, mas são pessoas que estão com sede, estão bebendo água suja, mas estão com sede. Nós não queremos que as pessoas saiam de uma religião e venham para a nossa, gente. Nós não temos religião, nós seguimos um Jesus que nasceu pelo Espírito Santo e foi capacitado pelo Espírito Santo, e que morreu na cruz e enviou o Espírito Santo, e esse Jesus está conosco 24 horas. Nós não seguimos uma religião, gente. Nós não seguimos uma religião, nós seguimos um Senhor. Seguimos um Senhor. Mas tem gente tão maravilhosa dentro das religiões. Tem gente tão linda dentro das religiões, que nós temos que ampliar a nossa visão, porque eles são cornélios que estão prontos para serem colhidos. Eu estava viajando esses dias para Natal, e aí saímos de São Paulo, indo para Natal, estava eu e a minha esposa, e começamos a viajar. Eram apenas 3 horas até chegar a Natal. E aí sentou um senhor do meu lado, um senhor bem fortinho, muito simpático, né? Então começamos a conversar, e aí, como você chama? Me chamo Marcelo. Prazer, Marcelo, prazer. Eu me chamo Zezinho e tal. Porque nós temos que quebrar algumas barreiras. Diga amém comigo, né? Alguém está viajando com o pastor Mardoni ou com o pastor de César? Como você chama? Me chamo pastor Mardoni. Não está errado isso. Não, você chama o nome da sua RG. A não ser que esteja na RG, pastor Mardoni. Aí está lá, me chamo Marcelo, me chamo Zezinho, estamos viajando, tudo. Aí nós começamos a conversar. Normal, estamos conversando. Aí ele fala assim, então, aí conversando, eu sou padre da arquidiocese lá de Lins, eu coordeno toda a arquidiocese de Lins, eu sou o padre, o sacerdote lá. Eu falei, cara, prazer, eu sou bispo Zezinho, cristão lá em São Paulo. Falei, esse negócio vai pegar, né? Eu brinquei com ele, né? Aí as pessoas de trás, da frente, do lado, viram um bispo e um padre. Gente amada, alegres que eu já tive. A Morgana pensou assim, eu quero ver o que vai dar nessa viagem, né? Aí nós começamos a conversar, e Deus falou comigo, esse é um fruto pronto, ele me ama muito. E comecei a conversar com ele. Aí eu falei, bom, Marcelo, você é católico? Eu falei, eu também sou católico. Eu falei, eu sou católico antes da igreja tornar-se católica apostólica romana. E ele falou, esse negócio vai pegar. Gente, nós começamos a conversar. Eu falei, cara, eu não quero que você saia da sua religião e venha para mim. Você crê
no Pai, Filho e Espírito Santo. Começamos a conversar, e ele ria, eu ria. Então, Marcelo, nós precisamos ser apaixonados por Jesus, entender a nossa vocação, e começamos a conversar, e é verdade, e nós estamos conversando, foi tremendo a nossa conversa em torno da graça. Foi tremendo o nosso compartilhar. E aí, chegando em Natal, nós pegamos uma turbulência violenta mesmo, violenta. E eu descobri na viagem que eu tinha medo de avião. Aí o avião está balançando, né? Eu falei, padre, ora? Ele falou, ora você, ora você, ora você, ora aí. Eu falei, tá bom, bora. Oh, Deus abençoa, guarda-nos. E o avião, Ô, gente, na hora de sair, o padre Marcelo me abraçou tanto. Falou, cara, muito obrigado, você quebrou muitas barreiras nessa viagem, você quebrou muitas barreiras. Nos abraçamos, nos beijamos, eu tenho orado com o Padre Marcelo, porque eu creio que tem muita gente no dia a dia que nós conhecemos, que é um Cornélio, que é fruto maduro para ser colhido. Diga ao seu irmão, se você tem a graça de Deus, Deus vai te mostrar o fruto maduro, pode falar, vai te mostrar o fruto maduro. Vai te mostrar o fruto maduro. Vai te mostrar o fruto maduro. Quantos querem descobrir o fruto maduro? Levante a sua mão, deixa eu ver. Irmão, eu não sei onde está o teu fruto maduro, mas ouça-me, Deus não me colocou no bairro, no condomínio, no seu trabalho, na faculdade. Deus não me colocou aonde Ele te colocou. Deus não me colocou onde te colocou. O trabalho de descobrir o Cornélio, ou a Cornélia, é teu, é meu. Eles, como pastores, vão descobrir. Eles têm peso para descobrir o fruto que está pronto. Eles querem ganhar vidas, mas Deus não colocou eles aonde te colocou. Meu senhor e minha senhora, jovem, adolescente, criança. Deus te colocou em um lugar, e ali tem Cornélios para serem colhidos. E você vai ser instrumento para chegar e colher esse fruto. Quem crê, levante a sua mão. E você está dizendo para mim que Deus tem um plano. Deus usou a Solange para salvar uma pessoa da morte e do inferno, porque ela ouviu a voz de Deus. Se você ouvir a voz de Deus, alguém vai ser livre do inferno, porque você vai ouvir a voz de Deus. A coisa é comigo e a coisa é com você, porque as pessoas do seu relacionamento não são as minhas pessoas. Quando Deus mostrou para Cornélio, ele chamou todos os seus vizinhos, chamou os seus parentes. Olha, gente, é o seguinte, Deus me deu uma visão, mandou eu chamar o apóstolo, então ele vai vir aqui, eu não sei o que vai acontecer, mas Deus me mostrou. Cornélio reuniu a família dele, os seus parentes e vizinhos, e dá a impressão que só Cornélio era o fruto maduro para ser colhido, mas não era. A Bíblia diz que toda a casa, os seus vizinhos, se converteram, não só se converteram, mas foram batizados no Espírito Santo, num só dia, e foram batizados na água, num só dia. Quem crê que Deus pode fazer tamanha obra na sua vida, que vai chegar um dia, quando a pessoa vai se converter de manhã, vai ser batizado nas águas e no Espírito Santo, num só dia? Levante a sua mão. Tivemos essa experiência o mês passado, irmãos. Museu do Ipiranga. Reunimos mais ou menos de umas 8, 9 denominações, e alguns sem denominação, reunimos lá no Museu do Ipiranga. Para quê? Para ouvir Deus. Começamos a orar. Movimento no Museu do Ipiranga, começamos a orar. De repente, oramos com uma pessoa, caiu endemoniado, bem no meio da praça, começou endemoniado. Bem um pouquinho, uma foi batizada com o Espírito Santo. E à tarde, em nossa igreja, estávamos sendo batizados nas águas. O Deus de Atos dos Apóstolos é o nosso Deus. Você crê nisso? Eu creio. Sabe quando foi que começou essa igreja aqui? Na Vila Tibério?
faz alguns anos. Essa igreja começou lá em Jerusalém, em um cenáculo, no dia de Pentecoste. Essa igreja tem 2000 anos. Essa igreja aqui tem 2000 anos. Quem somos nós para começar uma igreja? O cabeça dessa igreja aqui chama Jesus Cristo. Nós aqui somos servos. Então, Atos dos Apóstolos continua, meus irmãos, até o dia de hoje. Só que Deus não pode usar mais Pedro, mas aqui estão os Pedros, ó. Aqui estão os Pedros, ó. Aqui estão os Pedros, com o mesmo Espírito Santo, com a mesma graça. Aqui estão os Pedros. Aqui estão os Pedros. A história continua sendo escrita, gente. A história continua. E você faz parte da história de Deus aqui na terra. E se tu faz parte, tu és Pedro. Deus quer ampliar a sua visão, aumentar a tua unção, te encher de amor, te dar discernimento, te dar compaixão, porque esse homem, Cornélio, a Bíblia diz que a obra que ele fazia, ele não era cristão. Ouça-me, as esmolas que ele fazia, o testemunho da família dele tocava o coração de Deus. Imagine então nós cristãos, gente. Imagine então se aquele homem que não tinha a graça de Deus fazia esmola, ajudava, investia em pessoas, ajudava as pessoas, se o que ele fazia tocava a memória de Deus, imagine nós então cristãos, que devemos ser cheios de boas obras, cheios de frutos para a glória de Jesus. Meus irmãos, eu te convido nessa noite a ser batizado com o batismo de amor, de revelação que Pedro teve, para que você ouça a voz dos Cornélios, para que você ouça a voz dos Cornélios. Tem gente sincera, que ama Deus, que está no lugar errado, e Deus vai te usar para isso. Fique em pé comigo, irmãos, em nome de Jesus. Os amados do louvor, os amados do louvor, por favor, venha cá, nós vamos orar juntos em nome do Senhor. Alguém vai te procurar na eternidade. Alguém vai te procurar na eternidade, vai falar: eu sou um daqueles Cornélios que você alcançou para a glória de Jesus. Diga amém. Imaginou que hoje à noite nós somos em 80, 90 pessoas talvez. Somos de 60 até 80 pessoas. Hoje aqui, hoje à noite. Imaginou se Deus mostrar para você, um só Cornélio, você tem um ano inteiro para descobrir o seu fruto maduro. Nós vamos duplicar o número dessa igreja esse ano. Não, você não entendeu, nós vamos duplicar o número dessa igreja esse ano. Porque Deus vai te mostrar o Cornélio. Porque Deus vai te mostrar. Ele pode estar na praça, Isaac. Pode ser um funcionário. Pode ser uma vizinha, uma colega de faculdade. Pode ser alguém que você encontre na rua, no shopping. Eu não sei. E eu estou à procura do meu Cornélio. E nesse ano de 2017, pelo menos uma vida eu vou colher para o reino. Eu sei que vou colher muito mais, mas pelo menos uma vida eu vou colher, porque eu estou aberto para que Deus me mostre. Quero te fazer um convite nessa noite. Primeiro, quero fazer o convite para Deus fazer na sua vida o que fez com Pedro. Deus mudar o seu coração, ampliar a sua visão, te dar uma unção maior, para você cumprir a missão dele. Esse é o primeiro convite, para que o que Pedro recebeu, para estar preparado para colher o seu Cornélio, Deus vindo sobre você. E o segundo convite é: se você quer ter amor e discernimento para alcançar